18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está aí ligado na 100,7, pra você que está na sintonia certa aí no Face, no Instagram, no WhatsApp, pra você que está aí nas redes sociais. Muito boa noite. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui é um espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você ouvinte aí em 100,7. Carlos Júnior, Karime Leão, Ciri Soares e toda uma equipe aqui com o jornalismo. Para você que está aí na sintonia certa, vamos juntos até às 7 da noite com o 18 horas. Até que enfim, segunda-feira, hein, Karime Leão, eu não sei se eu aguentaria mais um final de semana, mais um dia. A sua agenda é muito lotada, né? A sua agenda é muito corrida, né? São muitos eventos, aí eu fico assim na segunda, mas tá tudo bem, Karime Leão, boa noite. Ótimo, vamos lá, seja muito bem-vinda, segunda-feira, mais uma semana, muito obrigada pela sua companhia, você que está sintonizado em 100,7, estamos juntos até às 7 da noite aqui com o programa 18 horas, trazendo para você as informações mais importantes, mais relevantes, o que realmente interessa para você, cidadão. Uma ótima noite para todos, Cid Soares. Boa noite, estamos de volta com o nosso programa. Eu queria dizer uma coisa pra você, que esse fim de semana foi um excelente. Cid Soares. Um fim de semana maravilhoso. Foi bacana. Desculpa, Paulo, não tava nem te vendo aqui. Gol do Flamengo. Então, gol do Flamengo. Enquanto o Cid dá Quanto foi esse jogo, hein? Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. 4-1, querido. 4-1 foi? Então foi 4-1, né? Paulo Castro. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Ainda de ressaca desse Você ainda está meio assim, né? Ele tá meio triste. Tanto de sábado quanto de domingo. Manaus também. Manaus, Manaus, todos ficamos tristes. Não, mas ele conseguiu, né, o objetivo. Não, o resultado foi excepcional. Bateu recorde de participação na arena, todo mundo comentando. Campanha vitoriosa. A campanha foi vitoriosa. É isso que fica. Manaus resgatou aquela nossa vontade de ir ao estádio. Quantas mil pessoas teve lá precisamente, Cid? Você sabe ou não? 44.969. Oficialmente 40. Isso, mas com certeza tinham mais de 50 mil pessoas. Bacana, hein? Exatamente. Nós temos o M. Luciano. Cid já deu seu boa noite, né, Cid, ou não? Eu tô aqui já, boa noite. Bacana. Boa noite, toda a bancada aí do 18 horas, a galera que tá aí no aplicativo Mano, no canal da Mix. O final de semana foi massa, dancei muito com a Karime lá no Chão. Falando nisso, nós não temos imagens aí, não? Tem vídeos exclusivos. Da Karime dançando. Que espetáculo, hein, Karime? Foi maravilhoso. Foi sucesso você. Gente, a Karime é demais. O show era todo mundo sentado, ela se revoltou, se levantou e foi dançar sozinha. Foi, não, com a minha filha. Temos imagens aí pra mostrar. Temos imagens. Ei, galera, tô com um par de ingressos aqui pro cinema. Daqui a pouco eu volto. E vai comentando aí, vai mandando as suas sugestões. Depois eu volto. Eu nunca vi o Lula ser tão morninho com ele. Bacana, 6 horas e 3 minutinhos em Manaus. Boa noite mais uma vez pra você em 100,7. Começa agora o seu programa 18 horas desta segundona, hein? Segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, hoje é dia do ciclista e Manaus definitivamente não tem malha viária destinada aos ciclistas, apesar da promessa do atual prefeito de implantar mais de 20 quilômetros de ciclovia. E um levantamento publicado pelo G1 no ano passado mostra que Manaus foi considerada a pior capital do país para se andar de bicicleta. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. Um estudo divulgado pelo site de notícias G1 no ano passado, com base em dados das prefeituras, colocou Manaus no pior lugar para se andar de bicicletas por número de pessoas para cada quilômetro de malha cicloviária. Pelo ranking, Rio Branco, no Acre, é a melhor cidade para o ciclismo. Segundo o estudo, Manaus tem apenas 0,85% da malha viária ideal para bicicletas. A média nacional é de 3,01%. O coordenador do movimento Pedala Manaus, Paulo Aguiar, comentou esses números. A nossa malha cicloviária é de apenas 40 quilômetros, aproximadamente, né? Dividido entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. E isso coloca Manaus
Manaus. Em 2013, durante a campanha para a prefeitura, houve uma promessa da atual gestão de construir 20 quilômetros de ciclovia a cada ano de mandato. Isso não foi cumprido. Logo depois o prefeito reconheceu a dificuldade de implementar essas rotas, essa infraestrutura, e até hoje a gente fica aguardando. O maior contraste desse ranking está no fato de o Amazonas ser o estado que mais fabrica bicicletas de toda a América. Em 2018, a produção de bicicletas na capital aumentou quase 16%, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Bicicletas. Foram mais de 773 mil unidades. No primeiro semestre deste ano, a produção de bicicletas no polo industrial subiu 17,8%. De acordo com a Abraciclo, Manaus supre 40% do mercado de 4 rodas do Brasil. Dados do IPEA de 2012 informam que 4% da população da cidade usa a bicicleta de forma regular como meio de transporte. Mas o número hoje, segundo o Pedala Manaus, é muito maior, até mesmo por causa do desemprego e da recessão econômica. O ciclista Raimundo dos Santos Neto é um dos que adotou a bicicleta como único meio de transporte. Há 5 anos, ele que mora no Dom Pedro vai trabalhar no aeroporto de bicicleta. Mas Raimundo reconhece que andar de bicicleta em Manaus é perigoso. Faço tudo praticamente de bicicleta. Não uso nenhum tipo de modalidade que utilize gasolina. Só uso a bicicleta. E, infelizmente, muitas pessoas não têm aderido a essa modalidade por meio de morrer no trânsito, enfim. A nossa cidade ela não tem ciclovia. Nós ficamos indignados com o nosso poder público, com a prefeitura, com as pessoas que nós elegemos para dar o melhor para a nossa cidade, com os impostos que nós pagamos durante o mês, a semana, enfim. De acordo com o Pedala Manaus, as zonas leste e norte têm o maior número de ciclistas. Odinei Araújo para o 18 horas. E aquela história, né? Quanto menos ciclovias, maiores são as chances de acidentes envolvendo ciclistas. Somente no ano passado, 11.741 brasileiros foram internados por envolvimento em acidentes com bicicleta, gerando um custo superior a 14 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E a campanha Bicicleta Segura pretende mesmo conscientizar motoristas e ciclistas para a necessidade de se conviver de forma segura no trânsito. O presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Moisés Cohen, disse que a campanha pretende reduzir o número de acidentes a partir da conscientização do uso seguro da bicicleta, com o uso dos equipamentos de segurança, como capacete, e a obediência às regras do trânsito. Entrevista do dia. Bom, assim como adultos, crianças e adolescentes também estão sujeitos aos impactos da depressão e de doenças mentais, e as graves consequências mais graves podem ser vistas no crescimento dos casos de suicídios e automutilação de pessoas desta faixa etária ao longo dos últimos anos no Brasil. Esse aumento alerta também para os sinais que pais, professores e profissionais da saúde estão deixando passar despercebidos e que poderiam ajudar na redução dos números. Os mais recentes dados indicam que há uma média de 2 suicídios de adolescente por semana em Manaus, um número extremamente assustador. Também houve aumento no registro da prática de automutilação em jovens com componentes patológicos e psicológicos. E para falar sobre esse tema delicado, está nos nossos estúdios, aqui no programa 18 Horas, o médico psiquiatra Luiz Henrique. Seja muito bem-vindo ao 18 Horas, aos estúdios da Mix. Boa noite. Boa noite, Karime, e boa noite a todos que nos ouvem. Então, o que está acontecendo com a nossa juventude? Existe mesmo esse número maior dessas medidas extremas ou é só acesso ou essas informações estão chegando mais fácil para todos? Karime, tem a gente precisa diferenciar 2 elementos aí. Um deles é o transtorno mental e o outro é o desfecho suicídio. Então, são 2 coisas que, apesar de terem alguma relação, não é uma associação absoluta. Ou seja, eu não posso dizer que uma pessoa que cometeu suicídio tinha depressão, como eu não posso afirmar que quem tem depressão vai tentar suicídio alguma vez na vida. São distintos. São 2 coisas distintas, claro. Exatamente. Então, e nesse caso, por que a depressão está se alastrando tanto entre jovens? Do ponto de vista estatístico, Cid, não existe essa confirmação
de que a depressão esteja se alastrando entre os jovens, né? E é justamente por isso que eu comecei abrindo falando que depressão e suicídio, apesar de terem alguma relação, essa associação não é absoluta, né? Então, quando se vê uma taxa de suicídio aumentando entre jovens, a primeira associação que se faz é depressão está aumentando, o que não é verdade, né? Então, existe do ponto de vista estatístico um aumento secular da prevalência e da incidência de depressão, mas decorrente do número de pessoas na população. Então, em números absolutos há um aumento de fato, mas quando a gente vai ver do ponto de vista relativo, ou seja, em percentual, continua a mesma quantidade. Então, 10% da população mundial tem depressão. Se equipara, então. Ponto. Isso. Exato. Agora, a população está aumentando. 10% de 2 milhões, se a gente for considerar a população do estado do Amazonas, que era 15, 20 anos atrás, não é mais a mesma quantidade em números absolutos para quase 4 milhões hoje, né? Então, se nós tínhamos 10% da população 15 anos atrás, era 200 mil pessoas. Hoje são 400 mil pessoas. A população aumentou, então... Dobrou de acordo com a população. Exato, a gente vai ter uma quantidade maior, mas não significa que proporcionalmente esse aumento aconteceu. E como identificar sinais em uma pessoa que indique o quadro grave aí de depressão, que possa levar, inclusive, a um ato extremo? Então, existem alguns sinais que a gente consegue observar de maneira bem fácil, tranquila, e aqui eu já faço um alerta, porque apesar de ser fácil identificar esses sinais, é preciso que a gente tenha um contato direto com a pessoa. E hoje a gente não consegue mais ter contato direto com as pessoas, porque existe um instrumento no meio que dificulta essa relação. A gente sai para jantar e não tem conversa, as pessoas ficam falando no WhatsApp ou vendo as suas redes sociais, a gente não consegue interagir de maneira direta e muitas vezes o discurso da pessoa nos leva a suspeitar de um possível comportamento suicida ou mesmo de sinais e sintomas da doença depressão. Mais uma vez aqui eu reforço, uma coisa não está atrelada à outra, né? Então, discursos do tipo, tô cansado, a vida já não me faz mais sentido, eu sou um peso para a família, eu não sirvo para nada, eu me sinto um inútil, a minha vida é um vazio. São coisas que a pessoa comenta. Essa sensação de vazio, né? Acho que essas frases assim, eu tô sentindo um vazio. Meu mundo acabou. Ou tá tudo assim sem graça. Isso, sem graça, a coisa não tem mais... Eu não consigo sentir prazer nas coisas da vida, né? Então são discursos que muitas vezes surgem numa conversa simples, mas que as pessoas não conseguem mais perceber por causa da tecnologia. As mensagens de texto, apesar dos emotions, né? Não dá para expressar emoção nesse... O senhor acha que essas frases sinalizam isso? Isso, elas são alerta, na verdade, né? Eu tenho usado o termo triagem psiquiátrica. Eu participo de vários grupos de pais de alunos de escolas e grupos profissionais, enfim, e muitas vezes surge nas conversas, né? Dos grupos, aquela coisa assim, meu filho teve uma atitude, nossa, nunca imaginei, nunca pensei. Então, a triagem psiquiátrica é justamente para ver se a pessoa tem algum transtorno mental, saber se ela tem algum risco aumentado de cometer suicídio, como eu falei, ela pode ter transtorno mental e não vai cometer suicídio, como ela pode tentar suicídio sem ter transtorno mental. Então são duas avaliações que a gente faz no consultório e que pode dar assim uma dica, até uma orientação para a família, para a própria pessoa, para o paciente, do que fazer para se prevenir dessas situações, né? Mais extremas. Estamos conversando com o médico psiquiatra Luiz Henrique. Eu li recentemente uma entrevista da psiquiatra Alessandra Pereira, que dá plantão no hospital psiquiátrico, em que ela revela que o número de jovens que se automutilam cresceu muito aqui em Manaus. Isso, cresceu em números absolutos, é isso que eu estou falando. Tem mais jovem na população, né? O grupo que mais comete suicídio, pelas pesquisas nesse campo de suicídio, mostra que estão entre 15 e 24 anos, as pessoas que mais cometem suicídio, né? Então, em números absolutos, nós vamos ter um aumento na medida em que a população está aumentando. E qual o perfil desse jovem? Perdão. Agora eu pergunto o seguinte, o sistema público de saúde está preparado para atender essa quantidade toda de gente, 10% da população, que tem depressão? Não está preparado para atender. Com a reforma psiquiátrica, a ideia era que surgissem
novos centros de atendimento para pessoas com transtornos mentais. A lei prevê um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS para cada 100 mil habitantes. Nós temos hoje quase 4 milhões de habitantes, deveríamos ter então em torno aí de 40 CAPS na cidade. Nós temos apenas 4 CAPS na cidade. Tem um outro fator limitante, que é a quantidade de psiquiatras na cidade. Nós somos em torno de 45. Então, a gente não dá conta da demanda, né? Tanto o serviço público quanto o serviço privado, se você quiser uma consulta para hoje e agora, você não consegue vaga, não tem. A maioria dos consultórios estão com vaga para 2 meses, mesmo sendo particular. Aqui pelo aplicativo Humano, a Sandra e o Naldo, eles estão perguntando por que não é mais comum fazer campanhas sobre depressão nas escolas e por que não há também com uma periodicidade maior algum tipo de triagem, já que são os adolescentes e os jovens que são, né, as maiores vítimas dessa situação. Então, essa triagem ela tem que partir da família. A gente não pode submeter a pessoa a uma triagem involuntária. Na escola, mesmo na escola. É difícil alguma fazer. Ação, é difícil de ser feito. Porque tem coisas que a pessoa não tem coragem de falar na frente dos amigos, né? Na sala de aula, por exemplo. Então a criança e o adolescente deveriam ser submetidos a uma avaliação psicológica, se fosse o caso, no ambiente escolar, mas teria que ter autorização dos pais. E aí tem uma questão do estigma ainda, né, do preconceito, do medo, enfim. Muitos pais acreditam que levar um filho ou ele próprio ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, significa ser doido, ser louco, e aí não admite, né, ir em busca desses profissionais. O tabu ainda existe, né? Com certeza. E curiosamente, 60% das pessoas que cometeram suicídio pelas pesquisas nunca procuraram serviço de saúde mental, nunca foram nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra. 80% das pessoas que cometeram suicídio, e aqui é um dado mais interessante ainda, um mês antes de cometerem suicídio foram a um médico não psiquiatra. E aqui a gente reforça a importância do especialista no assunto, que quando a pessoa infarta, ela não vai atrás do endócrino, ela vai atrás do cardiologista. Se ela tem um AVC, ela não vai procurar o psiquiatra, vai procurar o neurologista, né? Eu vou fazer uma pergunta de um caso real. Sim. Um bom amigo tem um filho, adolescente, em que esses dias agora trocou algumas mensagens com os colegas e os pais viram as mensagens, que eram mensagens realmente bem estranhas. Que davam indícios de alguma coisa. Dava esses indícios. E num determinado momento o pai tentou conversar, não conseguiu muita abertura, até que a mãe conseguiu esse diálogo e tudo. O senhor acha que esse diálogo, ele sozinho, só esse diálogo resolve o problema, o adolescente abrindo e tudo, ou precisa realmente de um acompanhamento médico? Muitas vezes o diálogo ele vai ajudar na questão do suicídio. O suicídio é uma decisão que a pessoa toma. Certo. E essa decisão ela pode ser desfeita a partir de apresentação de soluções, de uma perspectiva diferente da vida. Ou seja, existem 3 fatores que estão sempre muito associados ou fortemente associados ao ato suicida. Então, o desespero, a desesperança e a sensação de que aquilo não vai acabar nunca mais, né? Ou seja, a pessoa está num sofrimento que é insuportável, interminável, e que leva ela a um estado de desespero tamanho que ela só vê no suicídio a saída para aquela dor, né? Para aquele única sofrimento. Saída, né? Então, muitas vezes a conversa vai ali auxiliar a pessoa a tomar uma decisão diferente, arranjar soluções para o problema que ela vem vivenciando, que pode ser de várias naturezas, né? No trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, dentro de casa, familiar, enfim. Então a conversa pode ajudar naquele momento. Mas se a pessoa tiver um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, a conversa não vai resolver. Então, se ela tem depressão, por exemplo, atividades alegres, viajar, tirar férias, isso não resolve a doença. A doença é uma doença do ponto de vista neuroquímico, neurobiológico, incontrolável. Então, com uma medicação. A pessoa precisa tomar remédios, né? Okay. E as pesquisas mostram exatamente isso, que quem inicia tratamento psiquiátrico com medicamento, quando a pessoa tem depressão, as taxas de suicídio caem de maneira absurda. Nos Estados Unidos, por exemplo, no início dos anos 2000, por conta da pressão popular, dizendo que antidepressivo causava dependência e era um problema para a população e tal, o sistema de vigilância sanitária americano resolveu colocar tarja preta nos antidepressivos, o que fez com que a prescrição desses medicamentos caísse absurdamente.
Com essa queda da prescrição dos antidepressivos, o suicídio aumentou em 20%. Então, assim, você vê o quanto faz diferença a medicação. Obviamente, o FDA depois reviu e percebe-se que o antidepressivo não causa dependência, não é um medicamento tarja preta. Traz benefício para o paciente mesmo em uso de longa data, longo prazo, crianças se tratam. Você tem uma ideia, a taxa de suicídio entre crianças de 2 a 4 anos é de 2% da população que tem depressão. De 4 a 6 anos aumenta para 4%. Então, a não tratar mesmo a criança com depressão significa deixá-la submetida a um risco maior de cometer suicídio. Então, não vale a pena. Então, conversar ajuda, mas não resolve. Só tem que tratar a doença dela. Perfeito. Doutor, uma questão. Eu sempre ouço dizer que a pessoa vai tomar remédio para a vida inteira, no caso de depressão, em alguns casos. Eu gostaria de saber, tem cura a depressão? Ou, em alguns casos sim, em outros casos não. A pessoa fica dependendo do remédio pro resto da vida para ter uma vida normal, para ter uma vida muito boa sua social? Pergunta. Porque assim, a gente, na medicina, curiosamente, as pessoas não têm acesso muito a essas informações. Acho que é legal ter aqui no programa espaço para isso, mas cerca de 90% das doenças não tem cura. As pessoas não sabem disso, né? A maioria das doenças, a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira, ou seja, ela vai ser dependente daquela medicação, daquele tipo de tratamento, para se manter normal, na função que ela esteja ali prejudicada, né? Uma doença hormonal, doenças da tireoide, ou pressão alta, enfim. A pessoa vai ter que tomar medicações ou fazer uma série de tratamentos, medidas, né? Que envolvem medicamentos, atividade física, mudança no estilo de vida, alimentação, espiritualidade, enfim, são coisas que se somam ali para atender a cuidar, né, da doença daquela pessoa. Do ponto de vista psiquiátrico, não é diferente das outras doenças. A doença psiquiátrica, ela tem uma base neurológica, neuroquímica, que não depende da vontade da pessoa puramente. Vamos pensar na pessoa com depressão, que sente uma tristeza que vem do nada, não sabe nem dizer por que sente aquela tristeza. As pessoas em volta dela ficam dizendo, mas você tem tudo para ser feliz, que é pior, você não tem, né, problema nenhum, você não tem nada, por que você tá desse jeito, né? Na verdade, as pessoas em volta estão vendo a pessoa com depressão, mas não aceitam que ela tenha depressão, não aceitam que ela tenha vontade de chorar. Ela não pode chorar, ela não pode ficar triste, ela não pode ficar reclusa. Tá errado, você não pode ficar assim, tem que sair, tem que fazer alguma coisa. A pessoa não pode fracassar hoje em dia. A pessoa não pode fracassar, não pode mais errar, né? Então, assim, nesse caso em particular da depressão, a pessoa tem uma série de sensações físicas e emocionais que são contrárias à vontade dela, contrárias ao desejo dela, que são decorrentes de uma alteração neuroquímica. Existem regiões no cérebro onde essas alterações acontecem e que não estão sujeitas à vontade do indivíduo. Por isso são uma doença. E eu estou reforçando que é a doença biológica, neuroquímica. O remédio vai lá no cérebro, corrige a alteração neuroquímica e a pessoa volta a ter as emoções normais. Ela chega ao ponto de dizer assim, fazia tempo que eu não sorria, hoje eu consigo sorrir. Bacana. A pessoa sempre quis sorrir, gente, pelo amor de Deus, ela não anulou a vontade de sorrir, ela queria sentir alegria e voltar a ter prazer nas coisas que fazia no dia a dia, mas ela não conseguia. Não é que ela não quer, ela não consegue. E aí, só para eu finalizar a resposta, para tratar essa doença, depressão é uma doença crônica episódica. Significa o quê? Que a pessoa pode tratar a doença depois de um tempo, parar de tomar a medicação, mas nós já sabemos que depois do primeiro episódio depressivo, ela tem de 70% a 80% de chance de ter o segundo episódio depressivo. Ela vai ter o segundo episódio depressivo, trata de novo, pode parar de tomar remédio novamente. Ela tem de 80% a 90% de chance de ter a terceira crise depressiva. Se ela tiver a terceira, ela vai ter a quarta. Então, a recomendação muitas vezes no consultório, justamente porque o estado depressivo é terrível, é insuportável, quem nunca sentiu isso não sabe dizer o que é. Eu falo porque eu sei da experiência das pessoas, mas eu mesmo nunca senti a tristeza ou a angústia. É uma pessoa com depressão, mas eu vejo o estado dela na minha frente todo santo dia. Então, deixar a pessoa chegar naquele estado, eu já fico temerário. Então, prefiro recomendar às pessoas que façam tratamento a vida inteira. Tome o remédio todo dia, porque isso diminui para menos de 1% a taxa de voltar a ter outro episódio depressivo. Se sem a medicação o segundo episódio está em torno de 60% a 70%, com a medicação a chance é menor que 1%. Então vale muito mais a pena a pessoa tomar o remédio e ter a sua vida ali tranquila, equilibrada,
ela vai poder estudar, vai poder trabalhar, vai poder viajar. E tem efeito colateral a longo prazo? Como qualquer medicamento, gente, em qualquer tratamento médico. É como se fosse um remédio para pressão alta, por exemplo. Tem gente que tem pressão alta, toma o remédio para pressão, tem tontura, desmaia. E a pessoa muitas vezes vai no consultório do cardiologista e sai de lá com 10 remédios. Ela toma todos, tem um monte de efeito colateral e não reclama. Mas se ela vai no psiquiatra, toma e tem um efeito, esse remédio é muito forte. Ainda é o tabu, doutor? Ainda é o medo de tomar remédio. A pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte: o que o senhor poderia dizer para as pessoas, por exemplo, tem algum problema de tireoide, que é algo que ninguém percebe, só vai saber mesmo se for um médico, né? Mas e os sinais são super complicados de se identificar. Sim. Eu próprio tenho hipotiroidismo, exato, que eu só fui descobrir depois de uma depressão muito forte. Então passei por isso, sei do que o senhor está falando. E como é que a gente pode fazer uma autoavaliação para descobrir algo desse tipo? Cid, é bem fácil, na verdade, a pessoa identificar os sintomas. Na verdade, seja de qualquer doença, porque assim, o normal é não sentir nada. Ok. Percebeu diferença, corre. Esse é o normal, é não sentir nada. Então as pessoas muitas vezes dizem assim, mas eu não sinto nem alegria, nem sinto tristeza. Aí eu pergunto. Tá em paz, né? Eu digo assim, mas se acontece algo de bom, eu fico alegre. E se acontece algo de ruim, eu fico triste. Então você tá normal, pronto. Você não tem problema nenhum. A questão na depressão, a pessoa sente tristeza sem ter motivo. Ela não tem razão para sentir triste. É uma angústia, um vazio no peito dela, que ela chega a se questionar, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Aí começa a vir um monte de pensamento negativo, um monte de coisa ruim, e ela fica, Senhor, tem alguma coisa de errado. Eu vou contar o caso de um paciente empresário, muito bem sucedido, ele entrou no consultório e falou assim, doutor, sabe essa crise que está acontecendo financeira? Não me pegou. Eu estou muito bem, na verdade a crise me ajudou, porque o meu negócio se beneficiou com a crise, né? As pessoas começaram a me procurar mais. Eu tô bem, minha vida é perfeita, minha vida com a minha mulher é boa, meus filhos tranquilos, não tenho um problema. Posso lhe dizer de alma lavada, eu não tenho um problema na minha vida. Só que de um mês pra cá eu comecei a sentir uma tristeza, um desânimo, não queria mais ir pro meu trabalho, coisa que eu adoro fazer todo dia. E até aí eu pensei assim, isso vai passar, é uma fase da vida, deve ser por causa da crise, apesar de não estar ruim, mas vamos lá. 2, 3 semanas ele ficou assim, quando foi lá para a 3ª, 4ª semana, ele começou a ter um pensamento suicida. Aí ele falou, não, quando esse pensamento chegou, peraí, tem alguma coisa de errado. Se é uma coisa que eu valorizo é a minha vida, por que eu quero me matar? Por que esse pensamento vem na minha cabeça de me matar? Observem que ele notou ali uma série de alterações, tudo contrário ao que é o padrão da vida dele. Ele nunca, jamais pensaria naquilo. E a doença, como qualquer doença que dá os seus sinais, acontecem do nada. Você não consegue associar os sintomas a uma situação da vida. Uma pessoa com febre, é normal ter febre? Mas ninguém pergunta, você está com febre porque brigou com alguém? Você está com febre porque passou por algum... Ninguém pergunta isso, né? Mas como a tristeza muitas vezes está associada a situações do dia a dia, a tendência é a pessoa procurar uma explicação para aquilo. Se ela não encontrar, ela pode ter depressão. E aí vale a pena passar por aquela triagem psiquiátrica. Perfeito. Doutor, e o 188 é uma saída? Não. Diz que 188... Não é uma saída. Como eu falei ainda há pouco... depressão e suicídio são duas coisas diferentes, certo? Então a pessoa pode entrar em contato com o 188, a demanda de atendimento no 188 é muito alta, muitas vezes a pessoa liga e fica esperando alguns bons minutos até ser atendida, né? Para conversar com alguém que não vai dar orientações no sentido de buscar tratamento, que muitas vezes vai ganhar tempo com a pessoa ali para ela não fazer nada, mas não existem medidas efetivas para evitar o suicídio de maneira prática, vamos dizer assim. Ela vai conseguir conversou. A depressão passou, se a pessoa tiver depressão? Não, ela não está passando também por uma avaliação profissional, porque quem está do outro lado da linha no 188 são pessoas comuns, que foram treinadas para fazer aquele atendimento, não são necessariamente psicólogos, muito menos psiquiatras, que vão conseguir dar uma orientação objetiva para a pessoa naquela hora. Então a melhor pessoa que deve ser procurada no momento de dor, de aflição, é a pessoa com quem se convive e tem uma boa relação. Se for o pai, procura o pai, conversa com o pai, pede uma orientação. Afinal de contas, quem está perto conhece bem a pessoa, sabe como ela reage diante das situações. E muitas vezes me perguntam assim, eu tô com um familiar em casa, ele está agindo assim, o que eu faço? Eu digo, eu não sei o que fazer, porque eu não conheço a pessoa. Eu posso dar uma orientação que para aquela pessoa vai ser catastrófico.
que para outra seria salvação. Então, é preciso conhecer bem alguém para poder dar uma orientação melhor. Uma situação aconteceu num caso de um paciente meu, a esposa com ele já há semanas em casa, não tomava banho, tinha vontade de sair de casa, não tinha ânimo para nada, e a esposa ali, vamos, levanta, sai daí, não sei o quê. Num dia desses de revolta dela lá, virou para ele e falou: você tem que tomar um rumo na sua vida, decidir sair daqui, arranjar um emprego, fazer alguma coisa, resolve sua vida. E saiu do quarto. Ele tentou se jogar do prédio dele. Nossa. Então você imagina assim, uma frase... Uma frase pode ser uns gatilhos, né? Resolve a tua vida. Resolver, então, pera lá, resolver seria me matar? Então assim, a gente tem que ter cuidado com o que vai falar e para quem vai falar. Porque para uma pessoa pode ter um efeito muito positivo, às vezes para alguma pessoa uma bronca resolve, para outros a bronca vai acabar com a vida dele. Então, saber exatamente o que falar e como falar é a pessoa com quem se convive, aquela pessoa que é seu camarada, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, aquela pessoa em quem você confia, e ali você vai poder se abrir e ela vai poder dar orientações. Palavras de conforto, de respeito. Mas isso não pode se limitar a essa conversa. Só tem que procurar um profissional para saber se não tem outras coisas por trás. Pronto, aí, ou Entendeu? seja, em qualquer situação dessas, vamos procurar um profissional para ir ter, né, um diagnóstico correto e um tratamento correto também. Muito obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Conversamos com o médico psiquiatra Luiz Henrique. Suas considerações finais. Eu agradeço pelo espaço, parabéns à equipe por ter trazido esse tema para cá. Acho que vale a pena sempre chamar pessoas que têm realmente formação nessa área para poder orientar a população. A internet, o Dr. Google, né, eu costumo brincar, o Google não fez faculdade de medicina, muito menos especialização em psiquiatria ou psicologia. Então, não procurem informações na internet. Procurem um profissional que vai saber dar uma informação mais trabalhada, atualizada. A gente está o tempo inteiro viajando para congresso, fazendo curso, então a gente pode orientar melhor. Então, passe por uma triagem psiquiátrica, passe por uma triagem psicológica e quem sabe assim a gente vai conseguir atender a demanda de depressões e tantos outros transtornos mentais e reduzir as taxas de suicídio. O CAPS é a saída para quem não tem dinheiro para pagar um sistema particular. Tem o CAPS, tem as policlínicas também, né? Então nós temos aí alguns serviços na cidade funcionando. E tem o serviço da Universidade do Amazonas também, que abriu hoje, inclusive, aqui no centro, para você agendar também a consultas de psicólogos gratuitos. De psicólogos, Exato. As faculdades têm também o serviço de psicologia, né? Também as faculdades que têm, tanto as particulares como as públicas, têm os ambulatórios de psicologia, as pessoas podem procurar à vontade. Muito obrigada. E o 18 horas foi criado para a gente debater mesmo assuntos importantes, atuais e que possam fazer os ouvintes a refletirem sobre os problemas que enfrentamos no dia a dia. Por isso, tratamos aqui de assuntos delicados e polêmicos, sim, como o programa de hoje. E sempre que for necessário, vamos ter debates desse tipo, com essa natureza, vamos trazer para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor, novamente. Obrigado a todos, um forte abraço. Ok, são 6 horas e 33 minutos em Manaus. Você está em 100,7 na Mix FM, o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, começou a cumprir a promessa de abrir a caixa preta das gestões petistas. O primeiro ato é a divulgação da lista de 134 empresários que compraram jatinhos a juros subsidiados pelo contribuinte. Ao todo, o BNDES emprestou via bancos privados um total superior a 1,9 bilhão de reais para a compra de jatinhos da Embraer. A área técnica do banco calculou em 700 milhões de reais, em valores corrigidos, os subsídios para essas operações. Bom, o site antagonista revelou há pouco os proprietários dos 10 jatinhos mais caros financiados pelo BNDES a juros subsidiados entre 2009 e 2014. Na lista de 134 agraciados, há famosos aí como o apresentador Luciano Huck, né, o governador de São Paulo João Dória, a cantora Cláudia Leite e a dupla sertaneja Victor e Léo. Até banqueiros estão na lista. É aquela história, né? É a farra com dinheiro público. É a farra. Né? Em princípio, assim, não há nada ilegal nesses empréstimos, mas o BNDES não foi criado para bancar brinquedinhos. Vamos considerar isso tudo aí. Já pensou? São os brinquedinhos de luxo para o milionário. Que isso seja, assim, a partir de agora, uma coisa do passado, né? Pô, Karime, isso aí é só o começo, tá?
quando abrir de fato essa caixa preta do BNDES, vamos descobrir que nossos governantes usaram os recursos públicos foi só para financiar jatinhos para empresários milionários, não, mas também para obras em países governados por ditadores. Ou seja, o buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. E agora vamos amenizar a conversa, trazendo um pouquinho de humor. É hora de Talk Show com Rogério Morgado. 6h35. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando mais um Talk Show com um cara muito bonitão, que até se parece comigo aí, tá ok? Uma salva de tiros pra Johnny Bravo! Olá, presidente. É um prazer para o senhor eu estar aqui. E esse cabelo aí, ô Johnny, que p*** é essa aí? Cabelo? Você quer mesmo falar sobre cabelo? Meu cabelo é maravilhoso. Parece da presidenta que estocava vento, pô. É porque dessa dieta, ok? Estocar vento? Isso pode ser rentável. Você é um cara saradão aí, tá ok? Sinceramente falando, isso é academia ou é bomba? Se você quiser, posso fazer uma demonstração pra você. Te desafio para uma queda de braço. Ok, então vamos nessa aí. 1, 2, 3, valendo! Eu ganhei, pô! Ô Johnny Bravo, eu ganhei, pô! Logo mais a gente volta! Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok! Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h36 em Manaus. Boa noite para você aí em 100,7 na sintonia certa. Estamos juntos no melhor mix. Vamos até às 7 da noite com 18 horas levando a informação até você, ok? Nós vamos fazer agora o playlist 18 horas. Vamos com a primeira música de hoje aqui na Mix no 18 horas. São 18 horas e 40 minutos ou 6 horas e 40 minutos em Manaus. Vamos conferir como está o trânsito na nossa capital. Trânsito. Mix. Boa noite, Carlão, e a todos que nos acompanham. Na Avenida Dacer Vargas, no momento, o trânsito tem fluxo intenso nos dois sentidos. E na Avenida Maceió, no sentido bairro, junto à Avenida Efigênio Salles, o trânsito tem fluxo lento. Muito bem, o Amazonas registrou 2 mortes de jovens em abordagem policial em menos de um mês. Um caso ocorreu no município de Jutaí, distante a 749 quilômetros de Manaus em linha reta. E o outro na cidade de Rio Preto da Eva, 60 quilômetros em linha reta de Manaus. As vítimas morreram após serem alvejadas nas costas e na cabeça. O primeiro caso aconteceu no dia 28 de julho, lá no município de Jutaí. Charley Salles Mendes Júnior foi morto por um cabo da PM no momento em que trafegava pela contramão em uma rua da cidade. Um dos tiros deles, atingiu as costas da vítima, que morreu no local. E o caso mais recente aconteceu neste domingo em Rio Preto da Eva. Thalia Oliveira, de 18 anos, voltava de uma festa com um amigo numa motocicleta quando tentaram fugir de uma blitz. O sargento da Polícia Militar, identificado como Rosivaldo Oliveira, atirou em direção a eles, atingindo a cabeça da vítima. Complicado. Os PMs suspeitos de cometerem os crimes foram afastados das funções. Um deles foi preso e já tinha sofrido inquérito por abuso de autoridade. Esse é aquele tipo de crime que pode ser e deve, ser evitado. Da parte do policial, evitar esse tipo de disparo direto na vítima. Podia atirar pro alto, sei lá. Da parte da vítima, atender a ordem policial de parar, meu amigo. Se identificar na blitz. Simples assim. Eu acho que esse negócio de fugir da blitz também é um caso muitíssimo complicado e deve ser levado em consideração na hora de julgar esse caso. Cidades. E a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está gastando mais e, mesmo assim, voltou a cair no ranking universitário e ficou fora da lista das 100 melhores universidades do país. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA,
voltou a ficar no ranking dos piores lugares acima da 100ª colocação, no ranking universitário da Folha em 2017 e também em 2018. Depois de chegar ao 77º lugar em 2014 e ser a 91ª colocada em 2016, mesmo com o aumento orçamentário. O resultado do último ranking universitário foi publicado no ano passado, quando a Universidade de São Paulo, a USP, conquistou novamente o primeiro lugar, após ter perdido a liderança nacional do ensino superior para a Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, das 2 edições anteriores. Já quando se fala de gastos, os números dos orçamentos autorizados são do Portal da Transparência do Governo do Estado do Amazonas. Desde 2012 até a última semana, a Universidade do Estado do Amazonas já custou mais de 2,3 bilhões aos contribuintes aqui do estado. Para este ano, o orçamento autorizado da instituição é de um pouco mais de 459 milhões de reais. No ranking de universidades estão classificadas as 196 universidades brasileiras públicas e privadas, a partir de 5 indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, reféns da criminalidade, usuários do transporte público da capital são surpreendidos diariamente pela ação de criminosos dentro dos coletivos. Na última sexta-feira, um adolescente de 15 anos foi esfaqueado durante um assalto a um ônibus na zona norte de Manaus. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Como medida para tentar diminuir a criminalidade dentro dos ônibus de Manaus, o Ministério Público do Estado e os órgãos de segurança pública e ligados ao Serviço de Transporte Público de Manaus assinaram um termo de ajustamento de conduta com 9 medidas de combate aos assaltos cometidos dentro dos coletivos, como destaca o promotor João Gaspar. Atualmente, Manaus detém os piores números em termos de criminalidade. São 9 crimes em média por dia cometidos dentro do sistema de transporte público coletivo. Então é uma realidade com a qual nós não podemos mais conviver, que o usuário do sistema de transporte coletivo não pode mais conviver com isso. A partir da assinatura do TAC, os órgãos responsáveis terão um prazo de 120 dias para adequação de algumas das medidas, como câmeras de segurança com monitoramento em tempo real, visibilidade interna dos coletivos, proibindo adesivos e outros equipamentos na parte de trás dos veículos, além de medidas que atendem um prazo de 30 dias para implantação de modelagem geoestatística ou georreferenciamento dos dados referente a ocorrências de roubos e furtos no transporte público coletivo. Agora abre-se uma nova etapa, qual seja, executar todas as medidas com as quais as autoridades públicas do município e do estado se comprometeram, né? Que são medidas de cunho preventivo, para a gente reduzir essa criminalidade, impedir que os crimes ocorram. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Instituto de Mobilidade Urbana, mas até o fechamento desta matéria não tivemos resposta. Volto com vocês. O Ministério Público Federal encontra irregularidades em hospital de Novo Airão. Este já é o 3º hospital do interior a ser denunciado este mês por precariedade. A reportagem é de Odineia Araújo. Depois dos hospitais do Careiro e Atalaia do Norte, o Ministério Público Federal agora instaurou inquérito para acompanhar denúncias sobre a saúde no município de Novo Airão, distante 117 quilômetros de Manaus em linha reta. Durante a visita ao hospital daquele município, foi verificado que a unidade não realizava atendimento de gestantes de alto risco na cidade. Todos os casos eram encaminhados para Manacapuru ou Manaus. De acordo com portaria publicada hoje, o hospital tem 4 meses para oferecer assistência no pré-natal, especialmente para gestantes de alto risco, respeitando o direito da gestante de requerer a presença de um acompanhante durante os atendimentos. Também vai ter de garantir tratamento humanizado às vítimas da violência sexual. A unidade deve realizar ainda treinamento para a implantação do serviço de atendimento a essas vítimas. As mudanças devem ser feitas em parceria com a Prefeitura de Novo Airão. Volto com vocês no estúdio. Mix.
Bom, R$104.859.301,65. Este é o último valor apurado nas ações penais do Ministério Público Federal do Amazonas, referente aos desvios aos cofres públicos pelos envolvidos na Operação Maus Caminhos. O número foi atualizado no último dia 14, publicado na página especial do Ministério Público Federal, criada a partir da demanda de um cidadão que reúne as principais informações sobre o caso, desde a primeira fase até os desdobramentos mais recentes sobre o grupo criminoso que desviava recursos públicos por meio de contratos milionários firmados com o governo do estado do Amazonas, desarticulado em 2016. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, ainda não tem apoio da maioria dos senadores para ser embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. O Senado poderá aprovar ou rejeitar a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro ao cargo da embaixada, que é considerada a mais importante para o Brasil. Entre os senadores do Amazonas, Omar Aziz está indeciso. Já o senador Eduardo Braga disse que não seria recomendável o Brasil quebrar uma tradição diplomática técnica, profissional e qualificada, construída nos últimos anos, que, na opinião de Braga, tem posicionado o país como líder regional da América do Sul. O senador Plínio Valério afirmou que não vê competência e preparo intelectual em Eduardo Bolsonaro. Eu não vejo nele preparos intelectual suficiente para o tamanho cargo, embora a assessoria jurídica do Senado já tenha dito que é nepotismo, mas eu não vou nem por aí não, eu vou pelo preparo mesmo intelectual, pela competência. Eu, por exemplo, sou senador da República, mas não tenho competência para ser ministro da Saúde, por exemplo. Para que Eduardo Bolsonaro seja confirmado como embaixador, são necessários 41 votos dos 80 senadores que votam. Segundo o levantamento do Estadão, 15 senadores declararam que são a favor da indicação do filho do presidente ao cargo de embaixador, enquanto 30 senadores são contrários e 7 estão indecisos. 28 senadores não quiseram responder se são contra ou a favor. Volto com vocês. A desigualdade de renda no Brasil cresceu nos últimos 4 anos com o aumento da pobreza. É o que aponta um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo o estudo, o Brasil vive hoje o mais longo aumento contínuo da concentração de renda já registrado. Por isso, a nossa repórter Nathalie Moraes foi às ruas de Manaus ouvir a população sobre essa desigualdade social. Entre os anos de 2014 e 2019, a renda de trabalho da metade mais pobre da população brasileira caiu em 17,1%. Por outro lado, a renda dos 1% mais ricos subiu em 10,11% no mesmo período. Já a renda da parcela dos brasileiros considerados de classe média recuou em 4,16%. A redução da renda média atingiu com mais intensidade os jovens com idade entre 20 e 24 anos, com 17,16%. Entre os analfabetos foi registrada uma diminuição de 15,16%. Já os moradores aqui da nossa região, a região norte, notaram uma queda de 13,8%, enquanto no nordeste de 7,55%. Entre os principais motivos apontados para o aumento da desigualdade de renda estão a desaceleração econômica e o desemprego. Por isso, a nossa equipe foi até as ruas ouvir a população. Para a assistente social Antonieta Sena, o desemprego é um dos fatores que elevam essa desigualdade. Essa desigualdade, ela ficou maior, né, e mais injusta em função do momento que o Brasil está. Então, o desemprego, ele está muito grande e isso não foi uma soma que favorecesse, né, a diminuição da desigualdade. Já para o servidor público, Fábio Lima, vivemos em uma sociedade completamente desigual e parte disso vem dos nossos governantes. A gente encontra em vários meios, principalmente na saúde, né? Até no ambiente de trabalho tem também essa situação, né? O governo, então, a desigualdade vem em cima, né? Nós estamos numa situação de um estado que tem uma desigualdade, nós estamos numa população bem pobre cada vez mais, né?
porque vivemos uma desigualdade. Quem tem mais vive melhor, quem tem menos vive pior. Ainda segundo a pesquisa, entre o final do ano de 2014 e o fim do ano de 2017, a quantidade de pessoas em situação de pobreza no país, ou seja, com renda de até R$233 por mês, passou de 8,38% para 11,8% da população, atingindo 23,3 milhões de brasileiros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O deputado estadual delegado Péricles é o novo presidente do Diretório Municipal de Manaus do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito neste final de semana pelo presidente do Diretório Estadual do Amazonas, o delegado Pablo Oliva. A meta do PSL é lançar candidato próprio para prefeito de Manaus na eleição de 2020 e uma chapa com 60 candidatos a vereador. E entre os possíveis candidatos estão o empreiteiro Romero Reis e o próprio deputado Pablo Oliva. Para 6 horas e 54 minutinhos em Manaus, vamos com mais uma de playlist aqui em 100,7, o playlist da Mix FM, o playlist do 18 horas. Playlist 18 horas. Principais notícias do dia. O Globo, favorito para a Procuradoria-Geral da República, diz que a escolha de Bolsonaro não está definida. É tudo especulação. Subprocurador Antônio Carlos Soares nega que apoio ao seu nome venha do filho do presidente, que é alvo de investigações. Estado de São Paulo, pressionado, Marcos Sintra troca número 2 da Receita Federal. Mudança ocorre em meio à crise após críticas de atuação política do órgão. Folha de São Paulo. Super ricos no Brasil lideram concentração de renda global. Entre os países democráticos, nenhum outro tem maior acúmulo de rendimentos do 1% do topo. Portal Único. Bancada do Amazonas é contra a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. Amazonas Atual. Justiça manda acabar com pedidos de mineração em terras indígenas aqui no Amazonas. E no 18horas.com.br você vai ficar sabendo que o EA gasta mais e volta a piorar no ranking universitário Folha. E que o Ministério Público Federal diz que prejuízo aos cofres públicos já chega a 104,8 milhões de reais com os desvios da saúde. Em 2016, a Operação Maus Caminhos desarticulou um grupo que desviava recursos públicos em contratos de gestão de 3 unidades de saúde em Manaus, Rio Preto da Eva e Tabatinga, feita pelo Instituto Novos Caminhos. E também que o dólar teve alta, uma forte alta, e fechou R$4,06 em meio a ajustes e cautela no exterior. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Sim, Karime Leão agora? Vamos lá, Karime. Isso, vamos lá. Eu ia pro esporte, né? Mas a produção me brecou. Vamos. Só uma notícia. Okay. Escuta essa, Carlão. O Detran Amazonas flagrou neste fim de semana, em Manaus, 20 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Um homem foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e tentar invadir a área destinada a pedestres na Ponta Negra. E outro por falsificação de documento ao portar certificado de registro e licenciamento de veículo falso. Os agentes realizaram 281 testes de alcoolemia e removeram 25 veículos, sendo 9 carros e 19 motocicletas, além de emitirem 120 autos de infração. É sempre bom lembrar que a multa para quem é pego dirigindo sob efeito do álcool é de R$ 2.934. Se for reincidente, esse valor dobra. Toda semana nós divulgamos aqui casos de desrespeito à lei seca, mas motoristas insistem nessa infração. Não é só questão de multa. São vidas que são colocadas em risco, inclusive de quem está infringindo a lei. Portanto, muita atenção. Agora sim, já deu 19 horas. 18 horas. Esporte. Olha lá, Cid Soares. Bora, né? Fazer o quê, né? Segunda-feira, meu querido. É, querido. O Flamengo... O Flamengo goleou o Vasco por 4-1 no clássico da 15ª rodada do Brasileirão neste sábado, no Mané Garrincha. Bruno Henrique abriu o placar
e foi o nome do jogo. Além de Diego Alves, com 2 pênaltis defendidos, e Gabigol, que marcou 2. Mas depois a gente fala sobre isso, porque aqui na Arena da Amazônia tem um novo recorde de público. 44.896 torcedores compareceram para a final da Série D neste domingo, que superou o público de Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca de 2016, quando 44.419 pessoas estiveram presentes no estádio. Mesmo com a arena inteira torcendo para o Manaus, foi o Brusque quem levou o título e é o novo campeão da Série D. O jogo contra o Manaus terminou em empate 2-2. A equipe do Santa Catarina levou a melhor nos pênaltis ao converter todas as 6 cobranças de pênaltis e contou com a sorte de Márcio Passos ao errar a última cobrança pelo Manaus. Sorte não, azar, né? Eles contaram com a sorte, entenda. É o primeiro título do Brusque e o primeiro da 4ª divisão para o futebol catarinense. O Amazonas segue sem título em competições nacionais. 7-1, Emílio Luciano na área. Vamos lá. Quem ganhou o ingresso de cinema hoje foi Amanda Almeida. Amanhã tem mais ingressos, né, Karine? Parabéns, Amanda. Parabéns. Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação. Vocês são demais, viu? Um beijão. E agora seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Noticiamos hoje no programa a dificuldade que as pessoas têm para se deslocarem de bicicleta na cidade. O problema para andar de bicicleta faz parte do problema maior da mobilidade em Manaus. Assim como quem anda de bicicleta, quem anda de ônibus e até de carro enfrenta dificuldades de mobilidade na capital do Amazonas. Pouco ou nada foi feito nos últimos anos para melhorar o trânsito ou o transporte individual ou coletivo em Manaus. Faltam ciclovias, mas também faltam investimentos no sistema viário como um todo. Faltam ciclovias como falta um sistema de transporte coletivo minimamente razoável. Nestes 3 pontos, a atual administração, que vai fazer 7 anos, quase nada fez. As grandes cidades do mundo priorizam os investimentos em mobilidade. Em Manaus, as autoridades nem falam sobre o assunto. Não há sequer projetos e a situação se deteriora a cada dia. Os ônibus nem se fala. O trânsito é engarrafado o tempo todo. E quem precisa andar de bicicleta não tem espaço. É quase um caos. É urgente em Manaus um projeto a curto, médio e longo prazo para melhorar a mobilidade urbana. E pelos exemplos das maiores cidades, não dará para fugir o modal que funciona no mundo inteiro, que é o metrô. Falta saber quando as autoridades vão tomar consciência para começar a fazer. A hora já está passando. Tchau. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Segunda-feira a gente volta amanhã com você em 100,7. Continue aí na Mix, continue na sequência com Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.